Irmã Ivone, sua linda, parabéns. Parabéns por esse dia, parabéns por mais essa oportunidade de vida, né? E desde ontem que estava no meu coração aquele versículo: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Eu achei muito engraçado que quando eu acordei hoje eu vi uma publicação justamente com esse versículo te parabenizando. Ontem me veio um sentimento no meu coração de compartilhar sobre um pouquinho da nossa história. E eu fiz uma colinha porque eu não quero esquecer alguns pontos que me veio no meu coração de compartilhar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim de São Paulo, eu já vim com uma condição de um cisto pilonidal. E eu sofri muito com esse cisto, até que o médico conseguisse trazer o diagnóstico. Esse cisto ele era um cisto muito desconfortável pelo local onde ele estava e pela forma como ele inflamava. Eu me lembro que quando ele inflamava, eu tinha que ir até a Santa Casa para poder fazer uma microcirurgia. Então eles abriam, né? Pegavam o bisturi, abria mais ou menos assim, dos dois lados, abria para poder drenar. E eu me lembro que assim, era um mau cheiro terrível. Eu me lembro uma vez até que foi muito, eu não sei se engraçado ou desconfortável, que quando eu cheguei, pelo fato do local do cisto ser no bumbum, eu me lembro que quando eu entrei dentro da enfermaria, que veio o enfermeiro, ele olhou e falou: Paz, Meire! Eu falei: Jesus, tenha de misericórdia, meu Pai. Senhor, que nunca mais eu encontre esse irmão, Senhor, que nunca mais eu encontre. E eu me lembro que quando o médico fez o corte, né, a sala ficou num mau cheiro tão terrível, que ele pegou e falou assim pro rapaz, assim, muito educado, o médico muito atencioso, não me constrangeu, não me maltratou, ele só falou assim, bem baixinho pro enfermeiro, pede pra dedetizar a sala. Então assim, o estado que ficava aquela inflamação era algo absurdo e aquilo era terrível. Acho que só quem tem sabe o que eu tô dizendo. E eu me lembro uma vez que eu não sei o porquê os meus pais não estavam, mas eles precisaram ir. Eu acredito que foi para São Paulo. E esse cisto inflamou, que assim já não tinha mais o que ser feito. Uma amiga, a Vera, querida, me levou até a Santa Casa. Fiquei lá na Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, que eu pensei que ia drenar, a médica que estava atendendo, ela falou: agora a gente não pode mais fazer esse procedimento, porque isso é considerado uma microcirurgia, né? Então você precisa ser internada. Fui para aquela sala, sem minha família, não tinha como avisar, sem roupa, sem nada. E eu me lembro que eu estava deitada, olhando para a porta, uma angústia consumindo minha alma. E quando eu estava deitada assim, olhando para a porta, eu vi uma pessoa de branco parada. E não era Jesus, nem um anjo, era a irmã Ivone. E quando eu olhei, eu falei: nossa, mas o que ela está fazendo aqui? E quanto carinho, talvez você não saiba como estava a minha alma aquele dia. E aí você veio, se aproximou, vou falar você, mas com todo respeito, tá? Se aproximou e disse: como você está? Eu disse: eu tô bem. Aí você falou assim: já te medicaram? Eu falei: já me deram bezetacil. Aí, pra tranquilizar meu coração, você falou: fique tranquila, que a bezetacil ela tem tantos períodos para fazer efeito, daqui a pouco você não terá mais dor e daqui a pouco já vão fazer o procedimento, porque como ficava muito inflamado, a anestesia às vezes não pegava, então para fazer o corte em cima de um local inflamado que estava doendo absurdamente era terrível. E aí, como a sua visita foram talvez minutos, mas que para mim valeu para a vida. Aquele dia eu recebi um aconchego, foi tão carinhoso que a irmã fez por mim aquele dia, porque eu estava muito fragilizada, com dor, fragilizada, sozinha, e quando eu olhei para a porta, eu vi uma pessoa que quase que não tinha contato comigo, né? E aquele dia ficou registrado e vai ficar registrado para sempre na minha história. Muito obrigada por aqueles
minutos que eu nem sei dizer, mas que para mim valeu para a vida inteira. Eu precisava muito daquele momento, e daquelas palavras, daquele aconchego, e daquela mãozinha passando assim, né, dizendo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Uma outra etapa foi quando eu fui acometida de psoríase, por não ter cuidado com o meu emocional, por carregar cargas que não deveria. Eu vou deixar para vocês que estão assistindo esse vídeo o estado que eu permiti o meu corpo chegar por carregar cargas que não deveria. E irmã Ivone foi fundamental. O estado que meu corpo chegou, ele estava chegando em colapso já. Ninguém conseguia saber o que eu tinha. Eu fiquei uma semana indo em médicos e ninguém sabia. Eu quero aqui deixar também que Deus me cerca de pessoas muito especiais. E um dia, quando eu estava dentro da empresa, já sem condições nenhuma, não tinha mais condições. A minha barriga lá cheirava mal. A única coisa que acalmava a coceira do meu corpo, depois eu vou relatar para vocês esse período, era tomar banho gelado. Eu não aguentava mais. O único lugar que Deus preservou foi do pescoço para cima, mas o meu corpo, enfim, ele ficou num estado deplorável. E um dia no trabalho, o gerente, que é o Michael, que é uma pessoa maravilhosa, que eu sou muito grata a Deus pela vida dele, ele falou assim, Meire, vai não vou fazer propaganda aqui do centro médico, mas ele falou, vai em tal lugar que lá tem uma dermatologista, ela vai te ajudar, marca. Eu liguei pra minha mãe, que eu não preciso aqui dizer o quanto também é um baluarte, é a minha estrutura. E aí ela já ligou, eu consigo marcar 3 horas, eu fui, quando eu entrei, que a médica olhou pra mim, eu conto pra vocês depois. Graças a Deus, ela foi orientada por Deus, essa médica me conduziu, passou a medicação, uma injeção, e aí o Espírito Santo falou pra mim assim, vai na Ivone, vai lá na farmácia da irmã Ivone. E eu fui na farmácia da irmã Ivone, quando eu cheguei, que ela olhou pra mim, mesmo carinho, mesmo olhar, a mesma atenção. A farmácia tava assim, movimentada, e ela olhou e falou assim, eu vou atender você, espera um pouquinho. E eu fiquei paradinha assim, e passou uns minutinhos, ela veio, me levou até uma sala, e ela falou assim, antes de eu aplicar a injeção em você, eu vou orar. E Deus também sabe como que eu estava, porque eu não estava aguentando mais. Eu estava já, tanto fisicamente, muito debilitada, e emocionalmente também. E ela fez uma oração tão linda por mim. Uma oração que, sabe, começou a lavar, começou a lavar daqui, da cabeça, e foi lavando. Foi tirando aquela canseira, aquela angústia, aquele desespero na minha alma, e depois ela me aplicou a injeção. Gente, com 2 horas, mais ou menos, o meu corpo, aquele colapso que ele tava entrando em colapso. E por que eu vou dizer pra vocês que estava entrando em colapso? A médica, depois, quando eu retornei, ela falou, Rose, a sua situação era tão assustadora que quando eu te vi, que eu pedi pra ver a sua barriga, eu entrei num desespero tão grande que eu tive vontade de encaminhar você para uma internação, mas para não te assustar, eu preferi não. Mas eu fiquei tão desesperada a semana toda que eu pedia para as pessoas rezarem por você, quem eu conhecia, porque me deu uma angústia tão grande de ver o estado que você estava. E mais uma vez, irmã Ivone, quem que Deus usou? E pra gente encerrar agora, de novo, com os miomas. Quando eu cheguei na farmácia e compartilhei, eu tenho muita confiança de compartilhar, não só por conta da questão de ser a profissional que a irmã é, mas por ser primeiro a mulher que a irmã é, e a mulher de Deus. A irmã falou assim pra mim quando eu tava saindo, eu creio. Lembra a palavra profética? Eu creio. Quando foi no dia que eu compartilhei o testemunho, eu recebi no dia seguinte uma palavra de uma pessoa que eu não conheço, eu não sei quem é. Mas o que mais me chamou a atenção é que as mesmas palavras proféticas que a senhora lançou sobre a minha vida, é difícil falar você, senhora, mas vai. Eu recebi dessa pessoa que eu não conheço. Essa pessoa pediu meu contato e Deus usava ela em profecia com as mesmas palavras proféticas. Então,
Eu só tenho a agradecer a Deus por me permitir estar aqui, por me permitir fazer parte desse tempo, por ter ao meu redor pessoas tão especiais que eu não tenho como agradecer a Deus. Então que Deus continue fortalecendo. Eu sei que suas lutas não são poucas, né? Enfermidades e correria, e atende um e atende outro, mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas ocupações, a irmã ainda tem tempo para servir, mesmo às vezes diante da dor, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante das adversidades, a irmã tem tempo para servir. Eu nunca me aproximei para a irmã dizer assim para mim, não, Meire, volta depois. Nunca. Eu não sei os demais, mas eu tô aqui dando o meu testemunho. Eu não tô dizendo que a irmã é perfeita, porque ninguém é. Ninguém é. Perfeito só existe um, Jesus. Né? Então assim, mas eu tô dizendo que a irmã não espera estar bem para servir. A irmã não espera as condições estarem boas para servir. A irmã simplesmente serve. E aquele período que eu fiquei ali na farmácia, aquele dia que a gente ficou conversando, o Nivaldo ficou devendo pão, viu, Nivaldo? Depois você fala para ele que ele ficou devendo pão. O Nivaldo é uma bênção também. Como eu amo essa família. Nivaldo, Adriel, a esposa do Adriel, não me lembro o nome. Uma família abençoada, a mãezinha, Dona Maria, meu Deus, a família em si, uma família abençoada. E o período que eu fiquei ali na farmácia, eu achei tão interessante. As pessoas falavam, oi, Ivone, você falava, oi, fulano, o nome. Oi, fulano, passava, oi, e como que você tá? E não era uma coisa assim, porque eu estava ali. Eu sei que isso é corriqueiro, eu sei que isso é seu. Então isso é um dom, né? O dom de amar pessoas e não amar o que as pessoas têm. Porque tem gente que ama o que as pessoas têm e tem gente que ama pessoas. Então, que Deus abençoe sua vida, que esse dia seja um dia para se comemorar muito, 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 que Deus ainda conceda o desejo do seu coração, que o Senhor lhe alcance ainda com muitas bênçãos na sua saúde, em todas as áreas, saúde física, financeira, espiritual, em todas as áreas, familiar, que Deus lhe alcance para que você continue fazendo a diferença, porque você, ou a senhora, ou a irmã, faz a diferença aqui nessa terra, e muito. E quando eu olho para a sua vida, eu vejo Deus, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e parabéns!